internet, mas está muito lento. Eu estou tentando acessar as máquinas da física, acessei, mas as respostas dos comandos estão muito lentas, muito lentas. Mas a gente vai tentar continuar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, então. Então, aqui já vi... Ah, a Ana está aí também. Bom dia, Ana. A Ana já chegou também. Bom dia, professor. Bacana. Tudo bem, Ana? Tudo bem, sim. Conseguiu mexer um pouquinho com o programa? Deu um pouquinho certo? Como é que foi? Professor, eu não consegui ainda, porque eu tive reunião ontem com a Mariana, né? Aí eu Ah, estava tá. preparando umas coisas para a Tá reunião desde bom. segunda. Tranquilo. Sem problemas Uhum. nenhum. Tranquilo. A gente vai revisar um pouquinho as coisas que a gente fez na aula passada, tá bom? Que aí Tá bom, vai... Só para dar uma digitória, como a gente se diz, para o Matheus e para o Caio que chegaram aqui agora, tá bom? tranquilo, tá Aí bom. eles não Uhum. viram a aula passada. Daqui a pouco o Lúcio deve estar entrando aí também. Então a gente vai revisar então. Vou fechar aqui, vamos ver se a lerdeza da internet ajuda um pouquinho. Vamos ver aqui. Deixa eu só voltar para cá aqui também. Então, aqui, bom dia a todos. Hoje é dia 24 de 2 de 2021. Só para vocês situarem aí com relação à data onde vem a gravação da aula, tá bom? Vamos, então, só relembrar um pouquinho aqui a coisa. Então, para o Caio, só para revisar um pouquinho o Caio, a gente, na realidade, tem assim, tem uma molécula diatômica, molécula diatômica, e no caso aqui a gente pegou a molécula de H2+. E aí a gente então pegou aqui os dois núcleos da molécula de H2+, separados por uma distância R. Então, inicialmente por uma distância R1, aí a gente vai aumentando a distância para R2, aí para a distância R3, e etc., até uma distância muito grande entre os dois núcleos, que a gente está chamando de Rn, e aí a gente, dentro da aproximação de Oppenheimer, que você vai ver, se já está lendo lá a apostila e vai ver nas aulas iniciais, a gente consegue, então, separar a equação de Schrödinger inicial para um sistema de N corpos, né? A gente tem aqui essa equação de Schrödinger, e com a aproximação de Oppenheimer, a gente consegue desacoplá-la ela na parte de uma equação eletrônica, e aqui ficaria a φ eletrônica por E de φ, e uma outra equação que a gente tem, que é a equação que descreve o movimento dos núcleos, que é a hamiltoniana nuclear, pela alta função nuclear, que é Qi, e aqui ficaria E de Qi. E aí, interessante que dentro da aproximação de Oppenheimer, se você quer descrever a dinâmica do seu sistema molecular, ou seja, como os seus núcleos vibram, rotacionam, transladam no espaço, você então tem que resolver essa equação aqui, que é a equação de Schrödinger da parte nuclear, ou dos núcleos. Só que, em geral, dentro da hamiltoniana nuclear, você tem a operador energia cinética mais a interação ou curva de energia potencial, superfície de energia potencial, que é a parte da nuvem eletrônica, do comportamento da nuvem eletrônica que descreve ou que faz com que os núcleos vibram, rotacionam. Então, ela que a gente diz que governa o movimento dos núcleos. E ela é obtida resolvendo essa equação de Schrödinger da parte eletrônica para várias configurações nucleares, como a gente está descrevendo aqui. Então, a gente então vai fixando uma distância R1, resolve a equação de Schrödinger da parte eletrônica da Oppenheimer e calcula aqui a energia 1, aí o R2, a gente tem a energia E2, está aqui, aí calcula o R3, fixa o R3, calcula a energia E3, até a enésima distância, onde os núcleos estão bem separados, e a energia associada. Então, fazendo esse procedimento, a gente tem esse conjunto de distâncias e energias, e aí qual o passo seguinte que a gente fez? Foi ajustar
ajustar estas energias, né? Essas energias eletrônicas, está aqui, para uma forma analítica. Então, está aí, para uma forma analítica. Então, aqui é só um resumozinho, só para o Caio se situar um pouquinho na aula de hoje. E aí, nós começamos com essa forma analítica que está aqui, ó, que a gente chama de Rydberg generalizada. Rydberg generalizada. E essa forma analítica, então, ela é uma forma analítica, vamos escrever aqui também. Pronto, analítica. Então, essa forma analítica ela é assim, é um V de R, que é igual a menos a energia de dissociação. E só para você também ter uma ideia do que é energia de dissociação, se você fizer um gráfico, deixa eu só dar um passo aqui, mais um passo para trás. Se a gente fizer um gráfico, então, desses pontos ou dessas energias que a gente obteve aqui, então vamos colocar aqui, se eu fizer um gráfico dessas energias em função da distância que separa os dois núcleos, a gente vai ter um comportamento assim, ó. É o comportamento de uma curva de energia potencial. O R para o qual o poço, ou a curva tem um poço mais, ou onde há energia mais negativa, onde você tem o fundo do poço, é o que a gente chama de R de equilíbrio. E a energia associada a esse R de equilíbrio é o que a gente chama de energia de dissociação. Ou seja, a energia para o qual você tem que dar para a molécula para você romper a ligação e para dissociar a molécula. Então, esse DE aqui é exatamente a energia de dissociação da molécula. Então, aqui vai ficar 1 mais um polinômio, somatório I, que vai de 1 até N, N de N é o grau do polinômio, de CI, de ρ elevado a I, e aqui ficaria a parte que amortece o polinômio para dar esse comportamento aqui assintótico da curva. Então, aqui vai ficar menos C1 de ρ, onde esse ρ é um R qualquer, menos a distância de equilíbrio. E aqui agora, nós estamos fazendo uma brincadeira de quê? De descobrir quem são os Cs, de tal maneira que essa forma analítica passa da melhor forma possível sobre todos esses pontos que a gente tem das energias eletrônicas, por exemplo, do H2+. E aí, na aula passada, a gente começou a fazer o ajuste com o polinômio, com a forma de Rydberg generalizada de grau 10. Então, ficou assim, V de R igual a menos DE, e aqui a gente abriu essa parte aqui, que é a parte do polinômio. Então, ficaria 1 mais C1, ρ elevado a 1, mais C2, ρ elevado a 2, mais C3, ρ elevado a 3, mais, vamos pôr 3 pontinhos aqui, ó, mais C10, ρ elevado a 10, e aqui ficaria E elevado a menos C1 de ρ. Então, a gente quer descobrir quem são esses coeficientes C1, C2, C3, até o C10, de tal maneira que essa forma analítica aqui passe da melhor forma possível sobre todas as energias eletrônicas que a gente tem do nosso sistema. Então, com base nessas informações, então vamos mostrar aqui no programa. Se eu der um ls aqui, eu vou pegar então essas energias. Então, VI energ.dat é onde tem essas energias. Então, aqui, ó, a gente tem, está um pouco lento o sistema, a gente vai ter que só estudar um tempinho. Aí, agora foi. Então, aqui, ó, a gente tem as distâncias internucleares, lembrando que a distância aqui está em Bohr, então é 0,2. Inicialmente, a primeira distância que separa o núcleo foi de 0,2 Bohr, e a energia que deu foi 3,51 Hartree. Então, só para o Caio também situar um pouquinho, quando a gente está no sistema de unidades atômicas, sistema de unidades atômicas, neste sistema, o que a gente tem? A distância internuclear R, ela é dada em Bohr,
e a gente geralmente usa o símbolo de A0 para designar que é Bohr, ou a energia, e a energia é dada em Hartree, que é a unidade que a gente tem para quando você está no sistema de unidades atômicas. E aí tem várias conversões, né? Por exemplo, só para você situar um pouquinho, um Hartree é aproximadamente igual a 627, deixa eu melhorar aqui, 627,51 aproximadamente quilocal por mol. Então, você tem aí, em 1 quilocal por mol, vamos colocar o primeiro eletronvolt. 1 eletronvolt tem aproximadamente 23,06 quilocal por mol. Então, se não me falha a memória, era isso, 23,06 quilocal por mol. Então, com isso, você pode transformar Hartree para quilocal por mol, eletronvolt para quilocal por mol e assim por diante. Ok? E aí, voltando aqui agora, vamos só vir para cá um pouquinho mais. Então, aqui a gente tem, olha, 26 distâncias internucleares e 26 energias associadas. Então, para cada uma das distâncias que a gente fixou, a gente resolveu a equação de Schrödinger da parte eletrônica, foi montando essa tabela, né, das distâncias internucleares e aqui das energias associadas, energias eletrônicas associadas, e agora a gente quer achar uma função que passa por todos esses pontos, ou por todas essas energias da melhor forma possível. Esse é o objetivo do fazer o ajuste, é o que nós estamos querendo fazer aqui agora. Então, como eu disse, a gente então, aqui agora tem 26 energias, um pouquinho o número de energias igual a 26 energias eletrônicas da molécula H2+. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é o seguinte, é pegar aqui a distância e pegar aqui a energia em função da distância internuclear, e nós temos esses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui, para cada R, para os cada 26 R's, a gente tem esses pontos aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, seria o R de equilíbrio, e aqui seria a energia associada ao R de equilíbrio, que é o menos DR, aqui está o zero, e o negativo aqui das energias negativas significa que a energia é de ligação, que o sistema está formado. Então, aqui, por exemplo, eu vou pegar o último R, e seria mais ou menos o R igual a 10 Bohr. Olha o símbolo de A0 aí. Então, o R aqui está em A0, ou seja, o R ele está descrito em Bohr. Só para relembrar aqui, tá bom? E agora nós vamos querer uma forma analítica que passa da melhor forma possível sobre esses pontos que aqui estão. E aí nós estamos propondo essa forma analítica aqui como uma possível forma para adaptar ou para ajustar todos esses pontos. Então é isso que nós estamos tentando fazer. Então, vamos então voltar para cá. Então aqui estão as 26 distâncias internucleares e as 26 energias correspondentes para cada distância internuclear que foi fixado para resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica dentro da aproximação de Bohr-Oppenheimer. E aqui, ó, em particular, se vocês observarem aqui, quem já estava da aula passada já viu, mas se você pegar aqui o R para o qual a energia é mais negativa, ou seja, onde você tem a energia do fundo do poço, é essa que está aqui, ó, menos 0,10, 20,55. Veja que ela é mais negativa do que essa energia que está aqui e mais negativa do que essa energia que está aqui, logo abaixo dela, para 2,1. Então, o R de equilíbrio está entre 1,9 e 2,1. Então, ele está passando aqui pelo 2 Bohr. Então, essa energia aqui para nós é a energia de dissociação.
se você olhar para cá, nesse caso desses cálculos que a gente tem aí do H2+, então vamos só colocar aqui, a UR de equilíbrio aqui é aproximadamente 2,0 Bohr, e a energia aqui é aproximadamente igual a menos 0,10 Hartree. Vamos só lembrar aqui que esse é o símbolo de Hartree. Vamos escrever aqui. Tudo bem? Caio, como é que ficou até aí, Caio? Tá seguindo, né? Tentando seguir, né? Mas, Caio, vai ficar mais claro para você à medida que a gente for avançando e você for lendo o material que eu passei para você. Tá bom? Tranquilo. Mas tem alguma duvidazinha, assim, alguma coisa que você gostaria de perguntar? Não, então, dessa parte do que o senhor falou da energia média, você poderia explicar novamente? Desculpa, qual energia média? Perdão, não, energia média. Esse que o senhor falou desse R de dissociação? Ah, da energia de dissociação. Isso. Então, a energia de dissociação é a energia mais negativa que o sistema tem, porque o negativo para nós quer dizer que o sistema está ligado. Dentro do ponto de vista da quântica, o sinal negativo indica que a energia é de ligação. Então, se você tem o fundo do poço aqui na parte negativa, significa que esse é um poço que está prendendo, né, de certa maneira, os dois núcleos do H2+. Então, a energia mais negativa que você tem aqui, ó, é a energia que você tem, que é a energia que você tem que dar para o sistema para ele chegar aqui na energia zero, tá vendo? Ó? Porque menos 0,10 Hartree é daqui do zero até aqui esse ponto que está aqui, ó, que é exatamente o fundo do poço. Se você der, por exemplo, uma energia de 0,10 Hartree para o seu sistema H2+, o que vai acontecer? Ele vai absorver essa energia e vai para aqui para o zero. Então, ele vai dissociar, ele vai quebrar a ligação, ou vai romper a ligação do H2+. Então, é a energia necessária para você quebrar a molécula, para você romper a ligação da molécula, para quebrar a molécula. Tá bom? Nossa, entendi. Obrigado, professor. E outra, Caio, olha só. Quanto mais profundo é o fundo do poço, mais ligado está o sistema. Maior é a energia que você tem que dar para o sistema para ele romper a ligação. Olha, por exemplo, se eu tiver essa curva aqui, ó, e se tiver também em Hartree, e eu tiver aqui 0,30, menos 0,30 Hartree, então, para o R de equilíbrio, aqui para esse sistema aqui com outra molécula, então, olha só, para o R de equilíbrio, eu tenho aqui a energia de menos 0,30. Então, ela é 3 vezes mais profunda do que esse caso aqui, ó. Então, significa que eu vou ter, para romper a ligação dessa molécula, eu vou ter que jogar uma energia 3 vezes a energia do H2+, né, para romper a ligação dessa molécula aqui. Correto? Correto. Então, quanto mais profundo é o fundo do poço, ou seja, quanto mais negativa for a energia do sistema que você está trabalhando, maior vai ser a energia de ligação dessa molécula e mais dificuldade você vai ter para romper essa molécula, a ligação dessa molécula, para dissociar essa molécula. Maior vai ser a energia necessária para você romper essa ligação. Tudo bem? Tudo bem, só mais uma dúvida aqui. Essa distância entre as moléculas, quanto maior for a distância, a energia vai ser menor, né? Isso, a energia tende para zero, olha só. À medida que você vai pegando distâncias maiores, deixa eu até ir rabiscando aqui, está mais ou menos 2, correto? Na energia do R de equilíbrio. Se aqui vai ser 3, 4, por exemplo, em 10, a energia já está próxima de zero, tá vendo? Olha aqui. Ela está assintotando o eixo do R, ó. É fixado esse limite para R igual a 10. Você que estabelece, porque, por exemplo, você vai aumentando a energia, a distância entre os dois núcleos, a energia vai ficando cada vez menos